Erros jurídicos ameaçam as causas perto da Constituição, colocando o lixo debaixo do tapete. O Jornal Notícia de Brasília entrevista o professor sociólogo baiano, que vai fazer um diagnóstico crítico da Lava Jato, da cúpula da Justiça e suas perseguições ao ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Eu sou José Araújo Wagner, baiano da cidade de Feira de Santana, e tomo a iniciativa, através da imprensa, desse jornal, para esclarecer determinados fatos. Em 1816-17, os heróis da independência foram fuzilados, enforcados. Em 1954, Vargas chegou ao estado que nós temos conhecimento. E atualmente o presidente Lula está chegando a esse processo com indicativos para a sua condenação. Ocorre que observa-se que cientificamente que nesses 3 episódios o que aconteceu foi erro exatamente do judiciário, da cúpula do judiciário. No Brasil atualmente assistimos o processo da Lava Jato, onde o ilustre juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele está praticando um suicídio contra o judiciário, a justiça brasileira. Por quê? Porque ele está acatando determinadas peças para se juntar ao processo, como, por exemplo, o cidadão coordenador da Odebrecht, a Polícia Federal. Nós temos a melhor Polícia Federal investigativa, que jamais deixaria o proprietário da Lava Jato guardar e esconder um computador, que depois de todos os anos na prisão ele aparece com um computador mostrando que tem determinadas coisas acusatórias contra o ex-presidente Lula. Palhoce não tem a mínima credibilidade, nunca teve dentro do partido. Olha o passado dele, olha a história dele, olha o tratamento que ele deu com seus funcionários. E outras informações, com o marqueteiro João Santana, sua esposa, qual a credibilidade que pode se dar a determinado, principalmente o marqueteiro. Ele faz a jogada do lobby. Ele estava ali vendendo um produto. Então, tudo que ele apresenta, a esposa apresenta para livrar a pele, não sei de quê, não tem nada a ver criticamente, diretamente com o presidente Lula. Mas por que o juiz Sérgio Moro acata as decisões da cúpula do Ministério Público? O Ministério Público está destruindo o Brasil. São 10 mil construções que estão paradas, as estradas de rodagem, as creches, as cidades, as indústrias, as prisões que não sendo construídas, porque o Ministério Público chega lá, barra construção, não apresenta uma planilha para soluções imediatas ou a longo prazo. O Ministério Público tomando atitudes totalmente aleatórias. A base, que a cúpula está pensando de forma distorcida. O caso do presidente Lula, que ia ser nomeado ministro da ex-presidente Dilma, não foi. Mas o Moreira Franco foi, o Ministério Público não tocou o dedo, deixou passar, que tem muita culpa no cartório. Ministério Público, a cúpula do Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, essa cúpula está praticando crime violento contra a cidadania, contra o Brasil. São milhares e milhares e milhares de cidadãos que estão nas prisões, mulheres, homens, crianças. O Ministério da Justiça é indiferente. Ah, coisa de preso, coisa disso. Isso é a massa crítica humana que está lá dentro das prisões. Por uns problemas tais, por outros problemas, existem fatos que pessoas, indivíduos que surrupiou, pegou uma lata de sardinha num desses Carrefours e está 2 anos lá sem o processo, sem julgamento. É obrigação, é dever, faz parte do processo, do trabalho da cúpula do Tribunal Superior de Justiça, ir lá buscar, encontrar soluções, porque os processos estão acumulados, são volumes de processo. Mas, no entanto, esse Supremo Tribunal de Justiça, na hora de um habeas corpus para um cidadão,
um dos estadistas que praticou as maiores atividades em defesa da massa crítica brasileira, dessa população, foi lá e eles negam habeas corpus. Por um preconceito, está sendo manipulada. Essa cúpula que está aí é a velha cúpula que está no Supremo Tribunal de Justiça e Ministério Público, são os mocinhos, filhos de latifúndio, filhos da burguesia, chegaram às melhores universidades e estão mandando no Poder Judiciário do Brasil. Seguido, nós temos a OAB. Eu me recordo da irresponsabilidade quando o Partido dos Trabalhadores não aceitou, não quis assinar os documentos fraudulentos do Cunha, presidente da Câmara. O que é que aconteceu? O Cunha criou aquela celeuma que iria levantar um impeachment. Mal falou isso, o que foi que a OAB fez? De forma irresponsável, fez o maior barraco dentro da Câmara. Impeachment. Não conhecia o processo, não tinha estudado o processo. Mas a OAB que pratica esses atos, porque ela está simplesmente infringindo uma lei crítica. Ela está pisando nas causas pétreas da Constituição. Porque quando você fere realmente o cidadão, a cidadania, o indivíduo, você está quebrando. Porque a Constituição começa dizendo, todos têm direito sobre o mesmo. Nós conhecemos bem. E resultado, você se forma numa faculdade, faz um bom curso de direito ou mal, a competência tem que ser julgada pelo Ministério da Educação, que vai julgar essa competência. O que é que acontece? A OAB tomou essa função para ela, uma função do Ministério da Educação, uma violência contra a cidadania, contra o Estado de Direito, a OAB, e fica mascarando, posando de bom moço. Nós temos o Ministério, nós temos isso. Agora ocorre no Brasil atual, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos no Supremo Tribunal Federal a figura do ex-presidente do Supremo, Lewandowski, que foi irresponsável, porque ele sabia que o processo da Dilma era um processo truculento, porque ela pagou juros, ela tinha 6 meses, ela não praticou nenhum crime fiscal, porque o dinheiro que ela jogou na agroindústria, jogou nas mãos das margaridas e das camponesas da agricultura familiar, essa agricultura familiar que está segurando a inflação na atual administração, é ela que está segurando esse pão que vem na mesa. Olha o caso do Meirelles atualmente, que o Brasil cresceu 1% o PIB, isso é uma farsa, cresceu com pão na mesa, porque não cresceu nada, a indústria nacional não cresceu nada. Nós estamos num atoleiro realmente colocado, porque não tem solução, mas esse atoleiro vem de um processo que nós não passamos 7 anos na recessão. Isso é uma inversão de valores. O mundo todo, a bolha de 2008, todo esse processo que o mundo estava passando, causado pela crise nos Estados Unidos e no mundo, estava aí. Mas se atribuiu todo esse processo da administração da presidente Dilma e se montou esse governo que está aí, que está jogando 40 bilhões para colocar a cidadania em xeque-mate. Porque tudo isso é um projeto de FHC. Você vê que o Jungmann, como secretário, o atual ministro, como secretário da reforma agrária no Brasil, foi incompetente e não fez nada. O presidente Lula, com o atual... com o presidente do SMT, João Steffley, ele conseguiu colocar e assentar 8 milhões de famílias. Deu terra para que produza comida para o brasileiro. O brasileiro está sobrevivendo pela produção dessas pessoas, essas famílias que chegaram nas terras que estavam presas durante 500 anos do latifúndio. Observe a história do Brasil, tem muita coisa para contar. Atualmente, o projeto do FHC, que entregou a Vale sem nenhum critério, sem estabelecer parâmetros sobre a terceirização. A Vale está terceirizando todas as terras nobres do Brasil. O ferro, a monazítica, o ouro, os diamantes. Ocorre o quê? Que o aço que é produzido no mundo, nos Estados Unidos, grande parte desse aço é produzido pelo nosso ferro. Só que a Vale entrega esse ferro, que é o aço pré-fabricado. Esse aço, os Estados Unidos compram esse aço pré-fabricado. Agora, o presidente dos Estados Unidos estabeleceu essa semana que, além de fornecer esse aço
fabricado, tem que se dar 25% para que eles comprem esse material, que eles vão usar para fabricar o aço. O aço produzido pelo ferro brasileiro, dado de qualquer preço pela Vale, pela negociata da Vale de FHC, esse aço é usado em todas as grandes construções do mundo. Porque as grandes construções, um prédio com mais de 8 andares, ele não aguenta se você colocar as vigas sobre de ferro. Olha o exemplo aqui de Brasília, os viadutos estão caindo, porque nas margens se colocou apenas vigas de ferro. Se as vigas de aço que estão no centro estiver no prumo, se analisar criticamente, tecnicamente, a ponte não cai. Os viadutos não caem. Mas é que está usando ferro. Então a produção desse ferro, o mundo depende desse ferro, porque as siderúrgicas brasileiras estão no estado que está criado por Vargas, estão jogadas aí. Então, nesse processo de construção da cidadania, nós temos uma história muito grande no Brasil, essa história que foi construída a partir do governo do presidente Lula, que o maior estadista considerado do século tem que ser respeitado pela cúpula do judiciário brasileiro. Eles têm que fazer uma reflexão. Ninguém está pedindo perdão. Ninguém está pedindo perdão porque o próprio trabalho do próprio presidente, sua dignidade, seu caráter, sua ética, sua moral, sua filosofia, e ele, ao iniciar sem tocar na NAFTA, naquele pacote que tem lá dos estados colonizadores controlando a América Latina, o Caribe, ele entrou com um projeto que a gente sempre fala de uma hegemonia para esses países. Mas não foi hegemonia política, não. Ele entrou para fazer uma hegemonia comercial, criar uma cultura comercial própria da região. Porque a região, aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos ficou muito preocupado. Obama colocaram Obama em Cuba. Ficaram preocupados com o ex-presidente Lula criando uma nova geopolítica para o mundo, envolvendo os países árabes, a Rússia, a China, parte dos países árabes, colocando parte da Europa. O presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, que construiu uma democracia participativa, mostrando que nos tempos modernos não precisa mais usar os fuzis, as metralhadoras que Mao Tse Tung usou, 33 milhões de pessoas, que Hitler usou 17 milhões de pessoas, que Stalin usou milhões de pessoas, que o Estado egípcio usou milhões de pessoas, que as forças usaram milhões de pessoas matando as pessoas. Que era a época da bala. Atualmente não, é a época do discurso. Nós vemos que o mundo está sendo vítima dessa coisa que se repete, essa democracia representativa que representa o capital, esse capital que está no mundo causando a miséria social em todo o mundo, esse capital dominado por meia dúzia de famílias burguesas no Brasil e no mundo. Esse pacote que está aí. Então ocorre que a falência dessa democracia representativa já aconteceu no mundo, porque foi criado um modelo que se chegou à democracia representativa, que é regida através dos conselhos, sem precisar cair na ditadura do proletariado. Isso é um grande acontecimento sociológico, filosófico, científico para a humanidade. Esse humanismo criado pela burguesia ocidental da direita, criado na Sorbonne, com a pós-modernidade sistêmica, isso é uma farsa, não existe. A escola de Frankfurt, outras escolas francesas, o eurocomunismo, eles criaram uma farsa para descaracterizar a modernidade. A modernidade que está aí, a modernidade conseguida com a luta de classe, os trabalhadores, no campo produzindo a riqueza. Produzindo, dentro desse processo de construir os bens de produção, os bens produtivos, construindo essas riquezas, esses bens produtivos que são as fábricas, as indústrias, pertencem aos trabalhadores, mas isso é assegurado com mais-valia restrita. Segura uma classe, domina isso, e o trabalhador, o peão, ganha esse salário miserável de fome que não dá para cobrir. Essas favelas que estão aí, que todos nós sabemos, a negritude que construiu os descendentes, que construíram o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da riqueza do Brasil, essa negritude está faminta, está morrendo nas favelas. Esse projeto criado pelo PSDB, de botar tropas militares, comandado pelo Jugman, tudo bem, nós temos o Exército, nós temos a melhor inteligência no Brasil, é o Exército, é a Marinha Aeronáutica. Mas o melhor cenário para isso é a operação na Amazônia, que está sendo tomada
está sendo mercantilizada, está sendo vendida, está sendo entregue a friboi, está em outro grupo desmatando, e ninguém freia esse desmando, estão levando todas as nossas riquezas naturais para fora a preço de nada. É a falência. Temos que segurar esse novo estado da Amazônia. Olha o Porto Paranaguá, que sai todo o couro do Brasil, da JBS, que ele tirou o nome dele e botou 5 presos para administrar o couro Nelore, que vale milhões, que está vendido por milhões em toda a Europa, no mundo todo. É curtido nas montanhas da Índia, nos Himalaias, poluindo a água potável de toda aquela bacia hidrográfica da Ásia e poluindo o Rio Ganges e seus afluentes, que é a sobrevivência do povo indiano, do povo daquela região. Resultado é de responsabilidade do ministro, que quer ser fino, que quer ser delicado, mas ele está sendo irresponsável. O Sérgio Moro, eu falo com 70 anos, ele tem a idade de ser meu filho, mas ele está vilipendiando. Por quê? Porque ele sai do Brasil, participou de 2 reuniões numa universidade neoliberal nos Estados Unidos, queimando não as nossas instituições, os nossos dignos representantes e os nossos dignos administradores, principalmente o ex-presidente Lula, que é o gestor com a sua logística clássica, moderna. Ele conseguiu tirar da miséria 46% da população faminta do Brasil, e o Sérgio Moro está indo para essa universidade nos Estados Unidos fazer reuniões, se posar de bom moço. Tudo bem, a Lava Jato tem que ir para frente, tem muito bandido, são os filhos da burguesia. Você não vê um deputadozinho de sapato furado, você não vê um deputado mal vestido, você não vê lá na Lava Jato. Quem aparece lá, realmente quem aparece, são os bem vestidos, são os bons moços que estão lá. Essa classe tem que ser julgada. Eles meteram a mão no dinheiro público, confundindo o dinheiro público, a leitura que eles fazem daquela coisa de Proudhon, que toda propriedade é um roubo. Ele lê Proudhon, mas não tem a coragem de enfrentar a reforma e a revisão crítica que Marx fez da teoria de Proudhon. Toda propriedade é um roubo. Miséria da filosofia, filosofia da miséria. Você vê que todo esse pacote que está aí não quer aceitar essas variáveis, essas coisas que estão na sociologia clássica, na sociologia moderna, que mostra simplesmente que a mais-valia generalizada está provada nas teorias de Aynes. Está provado nas teorias de Rock, está provado em todas as grandes teorias. Eu estive no gabinete de alguns tempos atrás, 10, 15 anos, 5 anos, no gabinete do senador Paim. Por quê? Eu acordei numa manhã e vi um manifesto sendo encabeçado pela saudosa esposa, Ruth Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso. Ele encabeçou uma lista negando as cotas nas universidades. Milhares, centenas de intelectuais progressistas assinaram essa lista. Quando eu tomei conhecimento da lista, eu digo, não, fui lá no gabinete, escrevi uma tese sobre a dívida do Brasil, a dívida do país para os afrodescendentes, para as crianças descalças, para os idosos afrodescendentes. E entrei lá no Supremo com um documentozinho mostrando que estava errado. Se ele ler ou não, mas tem um bom resultado. Mostrando que realmente tinha um erro. Que por trás de tudo isso estava o dedo da bruxa negra que temos na política nacional, que é o Fernando Henrique Cardoso. Mas como é que ele esconde? Porque o Sérgio Moro, e porque a cúpula do judiciário não está no lombo dele, que ele adquiriu no período de transferência da Vale para esse grupo internacional. Ele comprou um apartamento que vale 30 milhões na Champs-Élysées, que é a maior avenida de Paris. E fica pousando aí, criticando um dos maiores líderes que nós temos. O seu modelo é um modelo arcaico. É aquele modelo da sociologia de Weber, protestante calvinista, que deu certo na Inglaterra, deu certo nos Estados Unidos, está quanto pôde, mas está partida. As universidades neoliberais do mundo estão destruídas. Olha, nós vemos aqui no Brasil a grande Universidade de Darcy Ribeiro, sabe? A grande Universidade de Darcy Ribeiro aqui, lembra? A grande universidade está aí. Uma universidade que não tem dinheiro, está precisando de $1 bilhão. Lúcio Costa fez um modelo ali, criou 8 bacias, que era para replicar a floresta, a Mata Atlântica,
porque a Amazônia está lá, não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir em pesquisa, mas a UNB, nós temos a maior tecnologia de ponta na área de comunicação atual. Ela está conseguindo realizar o sonho de Anísio Teixeira, que era o curso médio, aquela coisa da escola pública. A UNB está levando a universidade para as periferias, as 35 satélites de Brasília. É uma grande universidade. Eu respeito a UNB. Não fiz minha formação, sou sociólogo, trabalho com processo, sou jurista arbitral, sou de formação 7800, que é o meu DRT, como jornalista. Então eu passei por as academias. Eu falo como um acadêmico, como cientista, não falo como tolo. Mas o que é que acontece? Olha, cadê o dinheiro da educação? Cadê o dinheiro que nós precisamos agora para o São Francisco, para empurrar? Que é ano de campanha. Olha a irresponsabilidade. Supremo Tribunal Eleitoral aceitando esse pacote atualmente no ano de eleição, mascarado por Fernando Henrique e por seu Jugman, mascarado de combater bandidos, de combater morte, meia dúzia de meninos que vêm roubar celular. A disputa por armas, por lá, tem que fazer na fronteira. A disputa disso é ano de eleição, jogando bilhões em todos os municípios. É uma campanha, cadê o TSE? Que o TSE não mete o dedo no grupo dos evangélicos que anda batendo de frente contra o Partido dos Trabalhadores. Eles estão praticando dentro das igrejas, sabe? O voto de cabresto que era praticado no campo, no interior, é praticado agora o voto de cabresto na cidade. Os devotos são obrigados, são indicados para votar no seu candidato e estão assinando a mesma lista. Olha lá o TSE, porque é responsabilidade deles. Porque fica com essa falsa história. Ah, porque a lei da ficha limpa. Tudo bem a ficha da ficha limpa, mas estão direcionando para atingir o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eu participei da sua criação com todos os grandes intelectuais do Brasil e da América Latina. E dali, na Casa do Estudante Universitário, que eu criei na Casa do Estudante Universitário, o Teatro da Casa do Estudante Universitário, que o atual secretário do Partido dos Trabalhadores era presidente. O professor Dulce, que foi presidente da presidência, junto secretário da presidência, o presidente Lula, foi criado com muita dignidade, fazendo uma revisão crítica de toda a teoria do direito do Código de Hammurabi, do direito do Código de Mano, do direito de todos os códigos que estavam ali, passando a limpo. Ah, eu sou da escola do direito italiano, e fascista, eu sou da escola do direito alemão, anglo-germânico, anglo-saxônico, são todos direitos onde as cúpulas se transformam em direitos fascistas, são fascistas. As atitudes que estão tomando são atitudes fascistas. E isso eu digo de viva voz. O povo brasileiro, essa população do Brasil, está sendo simplesmente bombardeada por essa cúpula que está aí, da justiça, dessa justiça que nós temos aí. As nossas instituições são as melhores do mundo, são limpas. Brasil, eu encontro as pessoas no meio da rua, aqui em Brasília, e diz assim, mas que país, você pode andar no mundo. É uma beleza, na Bahia tem essas festas, mas é o melhor país do mundo. Eu escrevi um livro sobre as raízes da arquitetura de Brasília, considerando Brasília a cidade mais inteligente do mundo. Porque fui pesquisar na Índia e encontrei que o berço da arquitetura curva de Brasília estava no Vale do Indo, na cidade de Vrindavan, na cidade histórica, que Le Corbusier pesquisou os traços dessa arquitetura. Esses traços gráficos vieram para a mão de Oscar Niemeyer, que construiu seus monumentos, para a mão de Lúcio Costa. Por que essa arquitetura de Brasília? Porque Brasília é inteligente, mais inteligente do mundo, depois dessa cidade de Vrindavan na Índia. São as únicas cidades escola do mundo onde o fator da linha demográfica, o homem dentro do espaço, dentro do seu espaço onde ele vive, e foi projetado, as linhas foram projetadas considerando esse fator demográfico, a presença humana, a humanidade dentro desse espaço, como uma coisa viva. Como uma coisa viva, você encontra nas tesourinhas de Brasil uma curva, você quer ir a 203 comprar um remédio na farmácia, 203, você faz a manobra da 3, você tem a tesourinha e você volta pela 203, por exemplo, 303, compra o seu remédio e volta.
para o início da Asa Sul. Então, isso, aquele movimento que Brasília tem da tesourinha, aquela prioridade diária, isso é chamado essa linha, dentro da arquitetura, curva, arquitetura de ponta, é chamada linha demográfica. Então, Brasília tem esse gráfico. E essa arquitetura de Brasília, nós encontramos em Brasília, por exemplo, Oscar Niemeyer conseguiu solucionar o problema mais picante da atualidade, que era o Teorema de Fermat, que foi confirmado há pouco tempo com Galois, com essa teoria, suas 7 equações, e foi confirmado que Fermat estava certo, que não tinha resposta por números x inteiros. Por quê? Porque o número par, o único número par que existe nos números primos é o número 2. Tudo que você pode criptografar com outros números primos, você pode desmontar, mas com o número 2, você pode criptografar que ninguém toma. E Oscar Niemeyer construiu a Catedral de Brasília, mostrando que a hipótese de Riemann de existir uma função zeta semelhante à função normal de Descartes, das matemáticas, podia construir. Ele mostrou que a função de Riemann estava certa. Cada monumento de Brasília é um cenário para escola, para você estudar, pode vir de toda parte do mundo. É a escola matemática, é a história do saber Brasília. Mas a política de Brasília, o cenário da política de Brasília, Brasília tem o seu parlamento, é o parlamento mais digno. Mas é o bojo da contradição ali dentro. É os prós e contras. Você vê o nosso ilustre e grandioso Ulisses Guimarães, deu muito trabalho para ele introduzir. Às vezes eu apertava a mão dele aqui em Brasília, ele velhinho, eu já chegando a velhice também, ele dizia assim, Wagner, o social não pode ficar fora. E ele brigou para botar o social crítico na Constituição. E esse social crítico é preservado, tem que ser preservado. Porque pisar no calo da Constituição, na cabeça da Constituição, é tirar os direitos, é tirar a camisa que o ex-presidente Lula colocou nas crianças dos alagados, nas crianças das palafitas, nas crianças das favelinhas, porque não deram oportunidade para a população negra que construiu esse país, comprar terras na primeira lei da terra, 1800 e pouco, de Dom Pedro. Eles foram morar nas periferias. Caso semelhante aconteceu quando quem vivia na porta dos palácios saiu para criar ovelhas na França. Começou o comércio da pele de ovelhas, eles se juntaram e começaram a criar a burguesia francesa. Aí trouxe os camponeses, o pessoal do mato, mas não deu terra, deixou nas periferias das cidades francesas, lembra? Deixou nas periferias, a burguesia cresceu e eles continuaram miseráveis, como continuam miserável até hoje, porque o Estado burguês não dá oportunidade para pobre, como diz. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Fica esse pessoal aí sem escola, sem propriedade, sem planos diretor, sem uma logística que foi iniciado no governo do presidente Lula e que a presidente Dilma estava levando. Estava levando escola, estava levando isso, trazendo grupos de fora, vê eles de lá e desmonta esse projeto de cidadania, de democracia participativa. Então eu, preocupado, a minha preocupação é uma questão de levar a humanidade na cabeça desses, não são pessoas idosas, mas são pessoas de cabeça podre que está no comando da justiça brasileira. Levar na cabeça deles que a coisa é diferente desse procedimento político. Não pode se atuar como um procedimento político. As Forças Armadas estão sendo usadas para um procedimento político. Porque se põe dinheiro na mão da Polícia Civil, nós teremos a melhor proteção para essa população favelada. Uns soldados de polícia com salário miserável, com as botas furadas. Eles não têm nenhum lanche perfeito quando eles sobem a favela. As armas podres, velhas. Não existe inteligência, tem que botar dinheiro. O país pode botar dinheiro na mão de polícia militar, na mão de polícia federal. A polícia federal está se virando, vivendo aos cacos. Vai ver o homem que está lá, polícia federal, bonito, mas vai na casa dele. Vê que o dinheiro não dá para pagar as prestações e o gás, que está por R$80, como no interior. Então tem uma falência
As instituições jurídicas estão causando uma falência na sociedade, porque querem ficar com esse pensamento arcaico de que a democracia representativa não deu certo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com 35% da sua população na cadeia para manter aquele Estado ali. Principalmente os afro-americanos, que os Estados Unidos pegou a maior parte dos seus afro-americanos, colocou na mão da França durante as guerras e abandonou. E a França usou de qualquer jeito. Pegou os Panteras Negras, botou lá na briga entre a Coreia do Sul e do Norte para brigar com os chineses, lembra? Matou seus afro-americanos lá e continua matando. Provocaram a enchente daquela cidade lá, negra americana, quando Obama ganhou. Foi tudo aquilo provocado com essas armas que se joga na água e puxa. Fenômenos assim fora do padrão. Então, o que se questiona atualmente é senso, é inteligência, é competência, é humanidade. Ninguém está pedindo perdão para o presidente Lula, mas que suspenda essas falcatruas, essas pessoas que estão chegando. E de repente, repete a mesma história. O cidadão presta pão, ele é orientado a prestar depois. Então, o que se está colocando é que o Brasil é um país sério. Os brasileiros são sérios. Hoje os meninos de 12, 10 anos estão com um computadorzinho. Eles vão perder o uso desses computadores. Porque esses computadores, eles não podiam chegar comprar um computador original, computador aqui que o Brasil não produz, comprando aqui o computador do Paraguai, etc., os celulares. Agora veio a lei, vão ser todos anulados daqui a um mês mais ou menos. Estão desarmando, como os Estados Unidos desarmou na época de 64, criou aquela frente para a paz, Kennedy, e desarmou, tomou todos os radinhos de pilha que estavam no interior do Brasil. Eu fui professor do sistema Paulo Freire. Na Bahia eu tinha 17, 18 anos, era um garoto, dando aula para 40 pessoas, 10 dias depois de 64, daquela mudança que houve. E aí estava na porta dando aula na cidade de Feira Santana, no bairro Campo Limpo, 40 famílias. E de repente parou na porta um caminhão cheio de soldados. Desceu um cidadão da altura desse prédio, aqui das paredes, vestido de branco com um chicote na mão, era o capelão americano. E ele procurou, quem é o professor? Aí o cidadão me apontou para mim, mas essa merda de gente? Aí pegou um rei e me deu 5 chacotadas ou 10. Me quebrou toda até hoje. Aí no outro momento vieram 2 pessoas que acompanharam ele e quebraram a minha mão. Pac! Tá até hoje a marca aqui. Aí me deram uma injeção na hora, ai! Aí botaram novamente o meu mão, até hoje eu trago isso. A partir daquele momento, eu comecei a escrever pequenos panfletozinhos que eu estudava no Colégio Central, ao lado do menino que morreu ao lado de Lamarca. Eu fui da guerrilha pesada. Eu não estou usando o trunfo da guerrilha pesada para dizer eu fui, mas eu estava trabalhando num trabalho social, mas o meu papel é exatamente a questão da humanidade. Eu trabalhava ali, Luiz Santa Bárbara era meu colega na universidade que morreu ao lado de Lamarca. Eu comecei a fazer panfletozinho e fui fazendo panfleto, tem uns 10 livros publicados, mas trata tanto dessa questão social. Mas é horripilante, como sociólogo, depois de passar por toda essa bateria de análise crítica, de sentir que o estadista no padrão do presidente Lula, que um partido que tirou o Brasil dos escombros de 500 anos de saque da burguesia europeia, e vem um Jabô, o tolo do Jabô. Ele anda declarando, o Jabô tentou ser glorioso com Pindorama, o filme que ele fez na Bahia, um lixo. Tentou pegar Nelson Rodrigues, criar a bela fantasia do cinema moderno para superar, mas não. Eu fiz cenografia no filme Meteorango Kid, o Eloy Intergaláctico, fui prêmio de cenografia em Brasília, no filme de André Luiz de Oliveira, um belo filme que mostrou um período sem dinheiro. O André fez um bom filme, mas o Jabô atualmente, todas as manhãs vão estabelecer parâmetros na CBN, na Globo. Jabô, sem a mínima qualificação intelectual, é um tolo, não assimilou o processo da dialetização das forças produtivas. A riqueza é produzida pelo braço humano, não cai um grão de arroz. Porque o que intermedia as forças extras materiais, por exemplo, que é levar para o ponto crítico de espiritualidade, o que rege
Tudo isso é essa força que ela vem através da energia do meu corpo, da energia humana, essa máquina que produz riquezas. É o trabalho que produz riquezas. É o trabalho que produz. Agora, a questão está exatamente na distribuição. Então, essa cúpula do Supremo, essa cúpula do Justiça do Brasil, tem que respeitar a liderança, essa liderança magnânime do ex-presidente Lula. Eles têm que estar no cenário político. É para colocar quem nos trapaceiros? Os velhos trapaceiros que estão usufruindo as riquezas colocadas aqui no agronegócio, colocado pela presidente Dilma e presidente Lula, a riqueza que está sendo produzida pelas mulheres, as dignas mãos das margaridas que estão trazendo a comida para a mesa, nossa mesa, a mão das camponesas que estão precisando de tratores, de água, de energia para todos, que foi dado uma parte e parou de dar isso. Está pegando bilhões e dando para essa falsa história de segurança. Olha os presídios que nós já falamos. Então, existe muita coisa a se falar, a se comentar. Porque a sociologia, que é vista como a ciência de terceira categoria, a sociologia é a mãe das ciências. Essa coisa que Levi-Strauss que criasse modelo de antropologia, esse modelo Caio Prado Júnior descaracterizou. Mostrou que a questão não é uma questão de modelo, a história da construção da sociedade brasileira é outra coisa. Esse tempo de Girard, da metralha muçulmana, esse tempo de Mao, esse tempo da metralha acabou. O homem está buscando a paz. E a paz você só consegue com humanidade, com civilidade, com o pão sobre a mesa, as crianças na escola, a medicina ali, os benefícios da medicina. É um escândalo. O Brasil tem uma única molécula para construir remédios. Todas as moléculas vêm de fora. O Brasil produz, as academias, os estudantes, os pesquisadores, os cientistas, pesquisam, criam. Eles criam as marcas. Como não tem, a indústria nacional não funciona, como nós não temos condições, como não há investimento, como o crescimento fica aí nessa mão, estagnada como está aí nesses 2 anos, o que é que acontece? Eles vendem as marcas e essas marcas voltam como remédio, que são produzidos lá fora, na Europa, Estados Unidos. Essas marcas, a maioria das marcas da China, são produzidas aqui no Brasil, criado. Basta lembrar que foi um brasileiro que criou a internet. A inteligência do brasileiro é incrível, mas não tem como vender o seu produto, porque nós estamos na idade da competência, e essa geração que está aí é uma geração da competência. São essa geração que vai administrar e gerir, e que vai gerir, ele vai comandar, ele vai cobrar os tribunais da cidadania. E os tribunais da cidadania não vão fuzilar como Castro fuzilou, não vão fuzilar como Mao fuzilou e Hitler. Os tribunais da competência vai cobrar competência. E essa geração que está aí administrando o poder judiciário vai pagar um preço muito alto, porque eles vão ser questionados teoricamente. Eles vão ser questionados teoricamente. Você vê, a múmia FHC continua aí, prevaricando a política nacional. Prevaricando a política nacional. Está aí, é o modelo dele. Tudo o que acontece no Brasil que vai causar problema para a sociedade brasileira está sendo montado, articulado por esse monstro, essa múmia que está aí. E vem para cá macular a honra. Ah não, que ladrão, Lula roubou, olha o escritório, olha o Pará. É uma falcatrua. Então estou dizendo, mas como nós vivemos num mundo de paz, e os intelectuais brasileiros atualmente vivem no mundo de paz, então, paz para a cabeça desse pessoal e paz para a humanidade brasileira. Eu te agradeço, professor Wagner, por todo esse relato que você fez, abrangendo a toda uma sistemática da política, do comércio, da indústria, que está sobre o seu conhecimento. Muito obrigado, o Jornal Notícia de Brasília te agradece.